a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, querido amigo, querida amiga da cidade. Que prazer estar de volta com vocês. Hoje é uma quinta-feira, dia maravilhoso que Deus preparou para nós. E nós temos a alegria de trazer a você informações importantes e coisas que podem mudar a nossa consciência, né? Isso é muito bom. Mas também, como fazemos todas as manhãs, queremos repartir com você um pouco da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que edifica a sua vida sobre a palavra de Deus, que é uma rocha, ele vai ter com certeza muito sucesso na sua vida. E é para falar sobre esse tema que eu vou ler hoje o texto que está no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, e diz assim, no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que me assusta muito, assim, é essa maneira incisiva que Jesus diz que é apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E no versículo 24, ele vai falar sobre a pessoa prudente, a pessoa insensata. E o Senhor Jesus diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu conversava nessa semana ainda com uma pessoa, um rapaz muito bacana, muito simpático, muito temente a Deus, e eu perguntava para ele sobre salvação, se ele teria certeza de sua salvação. Ele falou, pastor, é complicado, hein? É complicado. E ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta uma comunidade, que participa, mas não tinha nenhuma segurança a respeito da sua salvação. Quando nós lemos esse texto, que fala de entrar no reino de Deus, no reino dos céus, não é para ficar preocupado. Apenas aquele que faz a vontade do Senhor é que vai herdar o reino de Deus. E aí alguém pergunta, mas qual é a vontade dele? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero lembrar que o Senhor Jesus, em toda a sua vida, viveu intensamente dentro da vontade de Deus. Como ele conseguia viver dentro da vontade de Deus? Primeiro, ele conhecia a vontade. Ele conhecia o propósito de Deus para a sua vida. E por muitas vezes nós encontramos na Bíblia um texto que diz que o Senhor Jesus ia orar. Ele se retirava para um tempo de oração. E nesta oração, no convívio diário com o Pai, através da oração, ele conhecia a vontade do Pai. E lembramos, então, aquele momento em que Jesus vitoriosamente, prostrado, diz, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E acreditamos que por esta obediência, Jesus alcançou não só a vitória sobre a morte, com a sua ressurreição, mas também o resgate de todos nós. E o convite desta manhã é para que você comece a meditar sobre o propósito e a palavra de Deus. O que Deus quer para a sua vida? Qual é o principal propósito de Deus para o seu coração? Este é o programa Amigos da Cidade, este é o projeto Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André, nossa convidada está aqui nesta manhã. Teremos muita alegria nesta entrevista, com certeza. E eu quero convidá-lo para estar conosco. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o programa, o projeto Amigos da Cidade. Como eu disse, nossa convidada já está aqui. Hoje nós vamos conversar com a professora Cida Freitas. Ela é graduada em Letras, possui especialização em Língua Portuguesa, em Gestão e Supervisão Escolar, em Ensino à Distância e também sobre Novas Tecnologias. É gestora da extensão EAD Unicesumar em Campo Mourão, além de ser uma poetisa, uma escritora, membro da Academia Mourãoense de Letras, né? Tem um currículo maravilhoso. Bom dia, professora Cida. Bom dia a todos. É um prazer recebê-la no programa do Projeto Amigos da Cidade. Hoje para falarmos sobre
o projeto Brasilidade. Isso mesmo. Eu acho que a gente está precisando muito disso tudo, que a gente já conversava um pouquinho, né? Eu acho que é o momento, né, da gente falar sobre brasilidade. O que é isso, professora? Então, essa brasilidade, esse sentimento patriótico me acompanha a vida toda. Então, onde eu trabalho, sempre eu desenvolvo. Mas a gente, às vezes, precisa ampliar isso, não ficar só dentro do ambiente que a gente trabalha. Então, esse projeto tem como objetivo despertar nas pessoas, plantar a sementinha da brasilidade, que é o sentimento de amor à pátria, e não só o sentimento, mas ações reais que possam mudar um paradigma que está aí, né? E mudando o pensamento, muda o comportamento e, por sua vez, muda a realidade. Então, a gente gostaria assim, de resgatar alguma coisa que já foi bom, para aqueles mais que já viveram isso, né, como eu, e plantar a sementinha nesses mais jovens que vivem num momento que não tenha muita referência boa, né? A minha geração não está deixando uma referência muito boa para esses jovens. Então, nós precisamos despertar isso neles para perceber que existe algo muito maior que a gente pode trabalhar e modificar a partir das próprias ações, né? Num pensamento, isso, plantando na verdade, aí. professora, é um resgate, não é? Porque eu acho que no nosso tempo das primeiras cadeiras escolares nós tínhamos aula de organização social, né? Exatamente. Organização Social e Política do Brasil. Política do Brasil, quer dizer, havia uma preocupação, né? Havia também o civismo nas escolas. Sim. Cantava-se o hino nacional, cantava-se o hino da bandeira. Hoje, se a gente puser a letra e disser que hino é esse, não der o título, as pessoas podem nem saber, não é? Eu tenho analisado, eu percebo o seguinte. Na época que a gente estudava, principalmente eu que sou mais velha que você, nós tínhamos todo santo dia. E era uma coisa que fazia vibrar o coração da gente. Quando tremulava a bandeira, quando nós cantávamos o hino. Depois, quando veio o sistema militar, ficou ainda mais forte isso, porque era uma coisa imposta, tinha que fazer. A imposição. A imposição. Quando caiu o sistema militarista, o brasileiro não entendeu a questão da importância dos valores cívicos. Junto com o sistema militarista, derrubaram tudo, inclusive a questão desse amor à pátria, que na visão dos militares da época, ela é mais assim... É um amor exacerbado, sem a preocupação com a ação, né? E ame isso ou deixe. Exato, ame ou deixe. Quer dizer, amar só, não é amar, é ajudar a construir, amar, né? Construir juntos. Então, o que nós tínhamos que ter feito depois que caiu o sistema? Pega aquilo que sobrou e vai fazer aquilo que a gente não concordava, mudando aquilo que a gente não concordava. Que é assim, não adianta só eu amar o Brasil, eu tenho que praticar atos e ter atitudes de amor naquilo que eu faço, nas pequenas coisas, né? No meu comportamento, comigo mesma, enquanto pessoa, enquanto... nos relacionamentos, seja na família, seja no trabalho, seja na vida social. Então, como é que eu estou mudando e transformando esse Brasil para um país desenvolvido, um país que realmente seja respeitado por todos nós e principalmente por aqueles que nos veem, né? Porque hoje o Brasil, muita gente faz chacota e muita gente, muito brasileiro, faz chacota do país. É verdade. Infelizmente, o brasileiro não acredita no Brasil. Não acredita. Quando ele diz, só podia ser no Brasil. Isso é o Brasil. Quer dizer, ele faz chacota fora, com a pátria. A gente tem esse estigma. Exatamente. A gente é brasileiro, ao apresentar um passaporte, já separam a gente do grupo. Exatamente. Né? Porque é brasileiro. Então, se nós não nos respeitamos... Nós mesmos não acreditamos, né? Exato. E é um fato que ontem, até numa entrevista muito bacana com a professora Eliane, lá da Unicampo, em off nós estamos falando sobre... Ela veio de Toledo. E uma cidade que a gente vê que teve um crescimento maravilhoso, que tem uma boa organização da cidade. E ela me dizia que o prefeito de Toledo era um engenheiro, um homem técnico, que colocou a cidade, assim, uma das melhores do Paraná. E ela me dizia o seguinte, que
Campo Mourão é uma cidade bonita, por exemplo, porém ela está mal cuidada. Se cada pessoa se preocupasse em arrumar sua casa, pintar a grade, arrumar a calçada, não quebrar a árvorezinha que está ali na frente, né? Já seria bonito para a cidade. Isso também é brasilidade, não é? A começar no município. Começa com a gente, começa na casa da gente. E o município tem essa obrigação até, né? Eu tinha um projeto, e quando eu era presidente do Fórum Popular de Cultura, e quando acabou o fórum, não deu tempo de começar esse projeto. Eu estava com ele no papel, que era fazer uma concorrência quase, não seria. Seria um concurso entre os bairros, sabe? O bairro mais limpo, o bairro mais arborizado, o bairro que tem mais valores culturais. Porque a gente vai para os bairros, as pessoas estão lá, as pessoas que trabalham, pessoas que fazem todo tipo de arte, cantam, dançam, mas não são descobertas. Né? Então, faria assim um concurso para descobrir os valores de cada bairro. Se a gente trabalhar dos bairros para o centro, o resultado é outro do que você levar o centro para os bairros. Né? As pessoas que moram nos bairros são pessoas que trabalham, que lutam, que acreditam. Então, nós precisamos focar nessas pessoas, olhar mais para elas, valorizar mais aquilo que eles têm. Até comecei um trabalho desse numa empresa importante, Campo Mourão, como laboratório, na verdade. E dentro ali para desenvolver o projeto. Dentro da empresa, nós encontramos, foi fantástico, nós encontramos pessoas inteligentíssimas, pessoas que cantam, que tocam, que dançam, que fazem artesanato. São valores que são encobertos pela corrida da vida, né? Então, todo mundo conhece porque trabalha em tal lugar. Mas dentro de cada empresa, nós temos valores importantes. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem o seu valor. Se nós começarmos a valorizar essas pessoas pelo que elas são, nós mudamos e formamos uma corrente do bem. Mas o grande problema é que a coisa não é bem assim, né? Existe uma preocupação, eu não consigo entender muito essa preocupação com o poder, com o poder pelo poder, não é de valorização humana, de resgate humano, não é. Servir para poder ter alguma coisa em troca. É muito complicado isso, né? E nós que somos da educação, é muito prazeroso nós percebermos que as pessoas chegam de uma forma e ela se transforma a partir do conhecimento. Quando ela sai, ela é outra pessoa. E todos os dias eu venho para casa tão feliz que alguém vem e me fala da conquista que, apesar de todo o sacrifício que a pessoa tem, do trabalho pesado, da carga horária cansativa, do esforço para poder estudar, trabalhar, cuidar da casa e dos filhos, aqueles que têm filhos já. Mas tem algo a mais. Eles sabem que, estudando, eles conseguem mudar a sua realidade. Né? Então, isso me dá um prazer. Essa é a visão do educador. É você, através do conhecimento, ajudar a transformar as pessoas. E no poder público, político, não é assim. Eu tenho a impressão que o toma lá da cá, né? Eu faço isso para você e você vota em mim ou você faz alguma coisa. É a má política, infelizmente. Nós vimos, professora, recentemente, por ocasião daquele movimento Desperta Brasil e outros, né? Que os brasileiros saíram de casa, né? Levaram bandeiras, foram para a rua sem armas, com a força do seu direito. Exatamente. E exigiram algumas coisas que, na verdade, forçaram as autoridades a tomarem uma atitude. Né? Nós temos visto o civismo através das manifestações do povo, quando elogia o Sérgio Moro, por exemplo, né? Exatamente. Que mantém-se numa condição de verdadeiramente um cidadão que está fazendo a diferença. Né? Então, eu acho que esse projeto é lindo e a gente pode se engajar nesse projeto, porque é uma coisa que a gente é apaixonado também. Que bom.
você disse bem, né? O povo foi para as ruas, levando a bandeira, e aquilo mexe com alguma coisa dentro do coração da gente. Quando você vê a bandeira por uma causa boa, uma causa justa, né? Trabalhando pelo bem. E nós podemos fazer isso, e tem que começar. Se a gente esperar que venha de fora, nunca vai acontecer nada aqui. Nós temos que começar aqui, não é? A gente pode ser um exemplo até para os outros. Ontem eu comentava no lançamento do projeto na SICAM, uma coisa que mexe comigo. Quando observo assim, pessoas que fizeram a grande diferença na história do Brasil. Você vê, por exemplo, Santos Dumont, que era uma pessoa fantástica. Santos Dumont. Ele veio era de família francesa e tal, né? Mas ele morava numa cidade tão pequenininha lá em Minas Gerais. Assim. E a gente passa na frente da cidade dele ainda, uma cidade pequena, quase ninguém conhece. Mas ele mudou a história do mundo com a sua ideia. Sim. Com o seu invento. Muito simples, tudo que ele fez foi... Né? Exato. A outro, você pega Ouro Preto, em Minas Gerais também, você pega o Tiradentes. Tiradentes é uma pessoa comum, né? Tanto que era dentista, por isso que é Tiradentes. Né? E ele mudou a realidade. Ele morreu até por isso, mas ele mudou a realidade. Como aconteciam as coisas por lá, a gente não sabe bem, porque a história fica meio complicada. A história é contada por aquele que, né, a gente não sabe bem, mas ele tinha um sonho. E esse sonho não morreu. Ele morreu, mas o sonho não morreu. O sonho de liberdade. Então, esse sonho nosso, se uma cidade como a de Santos Dumont gerou uma pessoa que poderia fazer isso, se Ouro Preto, uma cidade pequenininha, gerou uma pessoa que conseguiu mudar o Brasil, por que nós, juntando nós todos de Campo Mourão, a gente não pode mudar alguma coisa na nossa realidade? Não precisa ser Paraná, Brasil. Se a gente mudar a nossa realidade, já está ótimo. E pode ser exemplo para outras. Ontem, nós temos, a Unicesmar tem 78 polos no Brasil. E conversando no grupo dos gestores, que é o WhatsApp é a beleza hoje, que você conversa com todo mundo. Facilitou muito a vida. Então, ali eu contei, que ali nós contamos um para o outro, que nós estamos fazendo diferente, cada um na sua realidade. E eu contei que ontem eu fui lançar um projeto assim. Todo mundo quis a cópia do projeto. Todos eles, eu mandei a cópia. Puxa vida, se cada um começar a fazer isso na sua cidade, no seu lugar, num instante a gente muda esse paradigma que o brasileiro tem. Ela pode até demorar um pouquinho, mas ela vai germinar. Ela vai germinar. É um legado. E vai florescer, porque temos que mudar o quê? A mentalidade desse povo que gosta de falar mal. Quais os programas que têm mais sucesso na TV? Aqueles que fazem barraco, sim, que falam de tragédia. Confrontam pessoas que estão numa situação... Exatamente. Adoram falar do outro. Né? Isso mostra a pequenez do ser humano. O ser humano que tem consciência do seu papel enquanto ser humano, né? Nós que somos cristãos sabemos disso, enquanto filhos de Deus, nós temos que plantar o bem. Então, plantar o bem. Se alguém fez coisa errada, deixa que ele vai... Não sou eu que vou castigar, que vou julgar, que vou... E a pessoa também, todo mundo erra, que cada um deve se olhar no espelho e perceber o que é que eu estou fazendo de correto. Só o fato de falar do outro já está fazendo alguma coisa errada. Então, mudar essa mentalidade de querer focar naquilo que é ruim. Os meios de comunicação acabam representando isso, porque se não fizer esse tipo de coisa, não consegue patrocinador, porque o patrocinador quer ser visto. Ele quer audiência. Então, se não tem audiência, não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, o programa morre. E qualquer programa cultural que você coloca, ele acaba morrendo por falta de apoio. Por quê? Porque as pessoas querem ver o circo pegar fogo, né? Aqueles absurdos que alguns programas de TV até simulam, né? Até simulam barracos para poder depois vender essa imagem. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Tanto que lá fora, muito até pouco tempo, o pessoal via isso como... Via o Brasil como as mulheres
não são valorizadas, né? Porque aparecem as mulheres nuas e etc., como se todo mundo fosse mulher nua aqui no Brasil, né? Todo mundo fosse corrupto, e não é verdade. A grande maioria, a grande população brasileira é de pessoa séria, de pessoa justa, de pessoa que trabalha. Mas a imagem que nós passamos é muito ruim, porque nós permitimos isso. Então, nós temos que ter projetos que envolva a pessoa para a gente praticar essa corrente do bem, para mostrar que o Brasil é o melhor lugar do mundo. E eu coloquei esses dias no Facebook, que eu gosto muito da tecnologia, por causa disso você se comunica muito, as pessoas leem e dão retorno para a gente, né? O Brasil é o melhor país do mundo. E se não for, cabe a cada brasileiro fazer com que seja. Pô, é a mesma coisa na nossa casa. O Brasil é a nossa casa. É uma transformação. Se a sua casa está bagunçada, cabe a você botar em ordem. Não é o outro que vai botar em ordem. Agora, se a gente fica esperando que as soluções venham lá de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, cidades maiores, cidades mais conhecidas, nós não vamos estar ajudando. Nós temos que ajudar a construir esse país que nós sonhamos, né? E esse projeto nós estamos lançando bem agora. Não é porque é só no mês de setembro, que é o mês da pátria, mas a gente tem que dar continuidade, né, nas escolas. Essa seria a minha pergunta. Quer dizer, de um modo mais direto aqui, hoje o projeto será no mês de setembro. Quais serão as ações voltadas para o projeto dentro do mês de setembro? Basicamente, nós estamos nos baseando em duas ações. Um concurso literário, para que as pessoas possam falar do seu amor ao Brasil em forma de poema, em forma de crônica ou texto em prosa, do jeito que ele quiser. É um concurso. Porque desperta nas pessoas o pensar. Toda a população. Então, veja, essa pessoa, ao escrever, ele tem que pensar sobre o Brasil. Ele vai ler um pouco sobre o Brasil. Então, é uma forma de fazer com que ele raciocine, né, sobre os valores que nós temos e os valores que nós precisamos plantar. Outra é o visual. O brasileiro, nós todos, o ser humano é muito visual. A gente trouxe como parceiro a ASICAM, é importante dizer, do importante papel da Associação Comercial junto com a gente nesse projeto, porque ele agrega todo o comércio, enfim, a indústria, o comércio. Então, e também a Academia Morange de Letras. Então, essa parceria é muito importante, porque ajuda a multiplicar esse pensamento. E nós deixamos a liberdade, ontem na reunião, de uma forma bastante democrática, de que esse projeto é sonhado por mim, é de minha autoria. Então, eu sonhei. Eu digo sempre, é difícil o outro sonhar, alguém sonhar o sonho do outro. Então, mas pode trazer o seu sonho junto e a gente vai melhorar esse projeto. Então, esse projeto é para ficar, não é para fazer e morrer agora. Quando a senhora fala do visual, nosso tempo já está encerrando, mas quando a senhora fala do visual, o que isso significa? Significa cada empresário, cada mourãoense, colocar o símbolo nacional na sua vitrine, na sua janela, né? Seja uma bandeira, seja uma fita verde e amarela, seja uma mensagem de cidadania, de patriotismo, para resgatar. Porque quando você vê na Olimpíada, eu chorei um punhado durante as Olimpíadas. A emoção de ver aquela... E a emoção de ver o nosso país. Né? Quando um outro país vencia, não te dava emoção, a emoção é do Brasil. Então, nós temos isso dentro de nós. É preciso só colocar em forma de ação. E aproveitar esse momento, é Exato. Muito especial. Pode contar com a gente, estaremos juntos nesse projeto e com certeza ainda no mês de setembro nós vamos ter um outro momento de entrevista, vamos conversar. Quem sabe fazemos aí um apanhado nas ruas, ver como esse projeto já está refletindo, né, para a nossa sociedade. Ótimo. Obrigado, professora, foi um prazer conversar com a senhora. Nós voltaremos em breve para continuar o nosso assunto. Eu que agradeço, muito obrigada. Ok. Nós vamos encerrando a entrevista, mas fica para você a sugestão de resgatar essa cidadania, o amor pela pátria, o amor pela cidade. Por isso o projeto Amigos da Cidade. Por quê? Para resgatar a cidadania de cada munícipe. Você tem que cuidar da cidade onde você vive. Você tem que zelar por aquilo que nós temos aqui. E é maravilhoso, né? Viver em Campo Mourão é muito bom. Assim sendo, chegamos ao final de mais uma edição do programa do projeto Amigos da Cidade.
Eu sou o pastor André, muito obrigado pela sua audiência. Volte a nos assistir amanhã, às 8 da manhã. Tenham um ótimo dia a todos vocês. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria, aqui a gente se conhece.